Café com Tarô Mago Rico convida todos para participar de mais uma leitura das 22 meditações sobre os arcanos maiores do tarô. Hoje falando sobre Papisa. Ontem começamos a falar sobre Papisa, hoje vamos dar continuidade, tá bom? Espero que vocês se deleitem, aproveitem essas dicas de espiritualidade e façam de vossas vidas as melhores. Muito obrigado. Vamos lá? Ninguém jamais viu a Deus, o Filho único que está voltado para o seio do Pai, este o deu a conhecer. João 1,18. Ninguém jamais viu a Deus, isto é, ninguém jamais contemplou Deus face a face e conservou sua personalidade. Porque ver significa perceber, achando-se diante daquilo que se percebe. Antes de Cristo, houve, sem dúvida, muitos exemplos da experiência de Deus, seja sendo a pessoa tomada por Deus, experiência dos profetas, seja sendo ela mergulhada em Deus, experiência dos iogues e dos místicos antigos, seja ainda vendo ela a sua revelação em sua obra. O mundo experiência dos sábios e dos filósofos antigos, mas ninguém jamais viu a Deus, porque nem a inspiração dos proteus, profetas, nem a imersão dos míticos em Deus, nem a contemplação de Deus no espelho da criação pelos sábios equivalem à nova experiência da visão de Deus, da visão da visão beatificada da teologia cristã, porque essa visão se dá no domínio da essência, transcendendo toda a substância. Ela não é uma fusão, mas um encontro no domínio da essência. Encontro no qual a personalidade humana, a consciência do eu, não só permanece incólume e sem estorvo, mas também se torna o que ela é, isto é, torna-se verdadeiramente ela mesma, como o pensamento de Deus a concebeu desde toda a eternidade. A palavra de São João, entendida dessa maneira, torna compreensível a do Mestre no mesmo Evangelho. Todos os que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes. João 10, 8. Há mistério profundo nessa palavra. Com efeito, como compreendê-la ao lado de outras muitas palavras do Mestre, referentes a Moisés, a Davi e aos profetas, que viveram todos eles antes dele? Ora, trata-se aqui não de roubo e de assalto, mas do princípio de iniciação antes e depois de Jesus. Os mestres anteriores ao advento ensinavam a experiência de Deus a expensas da personalidade, que devia ser traduzida como era tomada por Deus. Nesse sentido, no sentido da diminuição ou do aumento do talento de ouro confiado à humanidade, da personalidade que é a imagem e a semelhança de Deus, disse Goethe. Das Host Gut der Enderkinder ist dort die Personalik. O tesouro supremo dos filhos da terra é a personalidade. O tesouro supremo dos filhos da terra é a personalidade. Os mestres anteriores a Cristo eram ladrões e assaltantes. Eles, sem dúvidas, davam testemunho de Deus, mas havia prática que os tornava testemunhas, mártires de Deus, e que eles ensinavam era a da despersonalização. A grandeza de Bhagavan e de Buda foi o alto grau de despersonalização que eles atingiram. Os mestres da yoga são mestres em despersonalização. Os filósofos antigos que viviam como filósofos praticavam a
despersonalização. É o caso, sobretudo, dos estoicos. Por isso, todos aqueles que escolheram a via da despersonalização não podem chorar e têm os olhos secos para sempre. O que chora é a personalidade, e só ela é capaz do dom das lágrimas. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Mateus 5:4. É esse, portanto, um aspecto. Existe outro, mais profundo, que não sei se poderá ser tratado nas cartas seguintes, que pode fazer da palavra misteriosa relativa aos ladrões e aos assaltantes uma fonte de luz brilhante. O Evangelho diz que aqueles que vierem antes de Jesus, o termo antes, designa não só o tempo, mas também o grau iniciático. São os ladrões e assaltantes em relação à personalidade, uma vez que ensinaram a despersonalização do ser humano. Em compensação, o mestre diz também: eu vim para que as ovelhas tenham a vida e que a tenham em abundância. João 10:10. Em outras palavras, o mestre veio a fim de tornar mais vivo o que é caro e está ameaçado de perigos, isto é, a ovelha como imagem da personalidade. Isso parece inconcebível quando se pensa no ideal de personalidade de Nietzsche e em seu super-homem, ou nas grandes personalidades históricas como Alexandre Magno, Júlio César, Napoleão e nas outras grandes personalidades modernas. Não, caro amigo desconhecido, o domínio da vontade de poder ou pela vontade de glória não faz a personalidade nem a sua grandeza. A ovelha, na linguagem de amor do mestre, não significa nem grande personalidade nem pequena personalidade, mas simplesmente a alma individual que ele quer ver viver, sem perigo, com uma vida tão intensa como a que Deus lhe destinou. A ovelha, entre aspas, é a entidade viva cercada de perigos, que é o objeto dos cuidados divinos. Isso não basta? Há nisso pouco brilho e pouca glória? É uma imagem muito fraca para que se possa fazer sair dela, por exemplo, um mágico evocando os espíritos bons e maus? Uma só coisa deve ser assinalada aqui. A linguagem do mestre é a do amor, e não a da psicologia, da filosofia ou a da ciência. O mágico poderoso, o artista genial, o pensador profundo, o místico irradiante, todos eles merecem esses qualificativos e talvez outros maiores ainda, mas não impressionam a Deus. Aos olhos de Deus, eles são apenas ovelhas e lhes são caras. Ele deseja que elas nunca se desviem e que tenham uma vida que se desenvolva sem cessar. Antes de pôr ponto final nas reflexões sobre o problema do número 2, o problema do binário legítimo e do binário ilegítimo deve ainda prestar homenagem a Saint-Yves de Verdun, que, com sua intelectualidade apaixonada, colocou muito bem esse problema em sua obra Mission de Juif, Nicolas, Paris, 1956. Ele colocou o acento na comparação entre o nome divino completo Yod, Ri, Vav, Ri, e o nome incompleto Ri, Vav, Ri. No primeiro caso, o Yod é a essência, é considerado como princípio da hierarquia. No segundo caso, é ao Ri, a substância, que é atribuída à primazia. É assim que se originam o espiritualismo e o naturalismo, com todas as suas consequências nos domínios religiosos, filosóficos, científicos e sociais. O problema, como fórmula, está, pois, colocado com uma exatidão e uma precisão admiráveis, e é isso que desejo assimilar. Sinto-me, entretanto, na obrigação de declarar que o conteúdo material que lhe dá Saint-Yves deixa muito a desejar. Ele afirma que o princípio da inteligência pura é o Iod e atribui a Ri, Vav, Ri como conteúdo material. O princípio do amor e da alma, ou princípio apaixonado,
dando assim o primado à inteligência como princípio espiritual masculino e subordinando-lhe o amor como princípio anímico feminino. Ora, o mestre ensinou o pai que é amor, a inteligência sendo a reflexão ou a luz do princípio ígneo do amor, só pode ser o princípio feminino, a Sofia ou sabedoria, que ajudava o Criador em sua obra de criação. Segundo o Antigo Testamento, também a tradição gnóstica considera a Sofia como princípio feminino. A inteligência pura é o amor que reflete, o amor que age. O fato de o homem ser habitualmente mais intelectual do que a mulher não significa que o intelecto seja princípio masculino. Muito ao contrário. O homem, sendo masculino fisicamente, é feminino do ponto de vista anímico, enquanto a mulher, sendo feminina fisicamente, é masculina, ativa em sua alma. Ora, o intelecto é o lado feminino da alma, ao passo que a imaginação fecundadora é o seu princípio masculino. O intelecto não fecundado pela imaginação, guiada pelo coração, é estéril. Ele depende dos impulsos que recebe do coração através da imaginação. Quanto ao terceiro princípio, o espírito, não é nem intelecto nem imaginação, mas amor, sabedoria. Em princípio, ele deriva de ser andrógeno, embora na prática não seja sempre. Eu, pois, aqui tudo o que me parecia necessário dizer a respeito do problema do binário e de seu significado, sendo a solução desse problema a chave do segundo arcano, a papisa. Porque ele é o arcano do binário subjacente à consciência, o da atividade espontânea e de sua reflexão, o arcano da transformação, do ato puro em apresentação, da apresentação em imagem da memória, da imagem da memória em palavra, da palavra em caracteres escritos ou livro. Parágrafo. A papisa usa uma tiara de 3 coroas e segura um livro aberto. A tiara é incrustada de pedras preciosas, o que sugere a ideia de que é em 3 etapas que a cristalização do ato puro desce através dos 3 planos superiores e invisíveis, antes de atingir a 4ª etapa, o livro. Ora, os problemas que o símbolo implica são reflexão, memória, palavra e escrita, em outros termos, revelação e tradição oral e escrita, ou, numa só palavra, a gnose, que é também o título dado por Eliphas Levi ao 2º capítulo do seu Dogma, que trata do segundo arcano. Trata-se da gnose e não da ciência, porque a gnose é exatamente o que a lâmina da papisa exprime, tanto em seu conjunto como em seus pormenores, a saber, a descida da revelação, o ato puro ou a essência refletida pela substância, até a etapa final ou livro. A ciência, ao contrário, começa pelos fatos, os caracteres do livro da natureza, e sobe dos fatos para as leis e das leis para os princípios. A gnose é a reflexão do que está no alto. A ciência, ao contrário, é a interpretação do que está embaixo. Na última etapa da gnose é o mundo dos fatos, no qual ela também se torna fato, isto é, torna-se livro. A primeira etapa da ciência é o mundo dos fatos, que ela lê a fim de chegar às leis e aos princípios. Como é a gnose ou mística, tornada consciente de si mesma, que a lâmina simboliza, ela não apresenta a imagem de sábio ou de doutor, mas a de suma sacerdotisa ou papisa, a guardiã sagrada do livro da revelação. Como a papisa representa as etapas da descida da revelação, do pequeno círculo superior de sua tiara até o livro aberto sobre seus joelhos. A sua posição está em conformidade com seu papel. Ela está assentada. Ora, estar assentada significa a relação entre a
vertical e a horizontal, correspondente à tarefa da projeção fora, horizontal livre, da revelação descendente, vertical tiara. Essa posição indica o método prático da gnose como um mago. De pé indica o método prático da mística. O mago ousa, por isso está de pé. A papisa sabe, por isso está sentada. A transformação de ousar em saber inclui a mudança da posição do mago e na papisa. A essência da mística pura é a atividade criativa. Alguém se torna místico quando ousa para se elevar, isto é, para manter-se direito, entre aspas. Depois, mais direito ainda e sempre mais direito. Além de toda criatura, até a essência do ser, o fogo criador divino. A concentração sem esforço é o fogo sem fumaça nem crepitação. A sua parte humana é o ato de ousar, aspirar à suprema realidade. E esse ato só é real e eficaz quando a alma está serena e o corpo completamente distendido, sem fumaça nem crepitação. A essência da gnose pura é a mística refletida. Nela, o que se passa na mística se torna saber. A gnose mística é tornada consciente de si mesma. Ela é a experiência transformadora em saber. Ora, essa transformação da experiência mística em saber se efetua gradualmente. O primeiro grau é a reflexão pura ou uma espécie de repetição imaginativa da experiência. O segundo é sua entrada na memória. O terceiro é a sua assimilação pelo pensamento e pelo sentido, de modo que ela se torne mensagem ou palavra interior. Enfim, o quarto grau é quando ela se torna símbolo comunicativo da escrita ou livro, isto é, quando ela é formulada. A reflexão pura da experiência mística é puro movimento, sem imagem e sem palavra. A consciência é movida pelo contato imediato com aquilo que a transcende, como o subjetivo. Essa experiência é tão certa como a experiência do tato no mundo físico e, ao mesmo tempo, tão desprovida de forma, de cor e de som como ele. Por isso, ela pode ser comparada como sentido do tato e designada como tato espiritual, entre aspas, ou intuição, também entre aspas. Comparar com o conceito de Einfühlung, introduzido por Edith Stein em sua dissertação Das Problem der Einfühlung, 1917. Essa designação não é bem adequada, mas tem pelo menos o mérito de exprimir o caráter de contato imediato, próprio do primeiro grau de reflexão sobre o ato sobre o ato místico. Aqui a experiência mística e a gnose ainda são inseparáveis e formam uma coisa só. Se querermos estabelecer a relação entre o estado de consciência e os três estados que o seguem, de um lado e de outro, o nome sagrado, Yod, Ri, Vav, Ri, é o resumo da gnose judaica, ou cabala integral. Só podemos fazê-lo atribuindo-se à primeira letra, Yod. A letra Yod se escreve com um ponto com projeção indicada, o que corresponde admiravelmente à experiência do tato espiritual. Experiência essa que é também apenas um ponto que traz em si, em germe, um mundo de potencialidades. É o tato espiritual ou intuição que permite o contato entre a nossa consciência e o mundo da experiência mística pura. É graças a ele que existe no mundo e na história da humanidade uma relação real entre a alma viva e o Deus vivo. O que é a religião vivida. A mística é a fonte e a raiz de toda religião. Sem ela, a religião e toda a vida espiritual da humanidade não seriam mais do que código de leis regendo a ação e o pensamento humanos. Se Deus,
significa para os homens algo mais do que noção abstrata, isso se deve ao tato espiritual ou à mística. Ela é o germe de toda a vida religiosa com a sua teologia, seus ritos e suas práticas. A mística é também o germe da gnose, que é a teologia esotérica, como a magia é a arte esotérica, e o ocultismo ou hermetismo é a filosofia esotérica. Ora, a mística é o iode do tetragrama, como a gnose é o primeiro ri, como a magia é o vav, ou filho da mística e da gnose, e como a filosofia hermética é o último ri, ou o resumo do manifestado. O ri final, ou a filosofia hermética, é o livro que a papisa tem sobre os joelhos, enquanto as 3 coroas de sua tiara representam os graus da descida da revelação do plano místico para o plano gnóstico, do plano gnóstico para o plano mágico, e do plano mágico para o plano filosófico, plano do livro da doutrina. E como existe o sentido místico, que é o tato espiritual, existem também o sentido gnóstico, um sentido mágico, e um sentido filosófico hermético especiais. A consciência completa do nome sagrado, IHVH, só pode ser atingida pela experiência reunida dos 4 sentidos e pela prática de 4 métodos diferentes. Porque a tese fundamental da epistemologia, gnosiologia hermética é que cada objeto de conhecimento exige um método de conhecimento próprio. Essa tese ou regra significa que nunca se deve aplicar o mesmo método de conhecimento a planos diferentes, mas sim a objetos diferentes, pertencentes ao mesmo plano. Um exemplo gritante da ignorância dessa lei é a cibernética psicológica, que quereria explicar o homem e a sua vida psíquica por leis mecânicas materiais. Cada método de experiência e de conhecimento levado ao seu termo torna-se um sentido, ou gera um sentido especial. Aquele que ousar aspirar à experiência da essência do ser desenvolverá o sentido místico ou tato espiritual. Se ele quiser não só viver, mas também aprender a compreender o que vive, desenvolverá o sentido gnóstico. E se quiser pôr em prática o que compreendeu da experiência mística, desenvolverá o sentido mágico. Enfim, se ele quiser que tudo que ele viveu, compreendeu e praticou não se limite a ele e ao seu tempo, mas seja comunicável aos outros e transmitido às gerações futuras, deve desenvolver o sentido filosófico hermético. É praticando-o que ele escreverá seu livro. É essa lei que Yod Ri Vav Ri exprimem sobre o processo de transformação da experiência mística em tradição. É essa a lei do nascimento das tradições. A sua fonte é a experiência mística. Ninguém pode ser gnóstico, mágico ou filósofo hermético ou ocultista sem ser místico. A tradição só é viva quando constitui um organismo completo, quando resulta da união da mística, da gnose, da magia e da filosofia hermética. Do contrário, ela se decompõe e morre, e a morte da tradição se manifesta na degenerescência de seus elementos constitutivos, tornados separados. Então, a filosofia hermética, separada da magia, da gnóstica e da mística, torna-se um sistema parasitário de pensamento autônomo, que, a bem dizer, é verdadeiro complexo psicotológico, porque encanta, entre aspas, ou subjuga a consciência humana e a priva de sua liberdade. O homem que teve a infelicidade de cair vítima do encantamento de um sistema filosófico
E os encantamentos dos feiticeiros não passam de bagatelas em comparação com o efeito desastroso do encantamento produzido por um sistema filosófico. Não pode mais ver o mundo, nem os homens, nem os acontecimentos históricos como eles são. Eles o vê somente através do prisma deformado do sistema, pelo qual ele está obcecado. Assim, o marxista de nossos dias não é capaz de ver na história da humanidade outra coisa que não seja a luta de classes. Para ele, o que acabo de dizer da mística, da gnose, da magia e da filosofia é mais um ardil da classe burguesa para encobrir com uma bruma mística e idealista a realidade da exploração do proletariado pela burguesia, sendo que nada herdei de meus pais e tive de ganhar minha vida trabalhando. Haverá necessidade de outros exemplos? Deveremos citar ainda os hegelianos com suas distorções da história da humanidade, os realistas, entre aspas, escolásticos da Idade Média, com a Inquisição, os racionalistas do século XVIII, que cegavam a luz de sua razão autônoma. Sim, os sistemas filosóficos autônomos, entre aspas, separados do corpo vivo da tradição, são formações parasitárias que, ao assambarcam o pensamento e pelo papel que desempenham, são comparáveis aos complexos psicopatológicos da neurose ou de outras enfermidades psíquicas obsessivas. A sua analogia física é o câncer. Quanto à magia autônoma, entre aspas, isto é, a magia sem mística e sem gnose, ela degenera necessariamente em feitiçaria, ou pelo menos num estetismo romântico patológico. Não existe, entre aspas, magia negra. Existem magos tateando nas trevas. Eles tateiam nas trevas porque lhes falta a luz da gnose e da mística. Uma gnose sem experiência mística é a própria esterilidade. É fantasma religioso puro e simples, sem vida nem movimento. É caráter da religião animado intelectualmente pelos restos caídos da mesa da história passada da humanidade. Uma igreja gnóstica universal, meu Deus, que se deverá dizer quando se tem conhecimento ainda que primário das leis da vida espiritual que regem toda a tradição? Passemos à mística que não levou a gnose, a magia e a filosofia hermética. Cedo ou tarde, essa mística deve necessariamente degenerar em fruição espiritual ou em embriaguez, entre aspas. O místico que só quer a experiência mística, sem compreender a mística, sem querer ser útil aos outros, que esquece tudo e todos para fruir da experiência mística, pode ser comparado a bêbado espiritual. Assim, a tradição só pode viver, como aliás todo ser vivo, quando é o organismo completo de mística gnóstica de alcance mágico que se manifesta exteriormente como filosofia hermética. Isso significa simplesmente que uma tradição não pode viver se o homem todo não viver por ela, nela e para ela. Porque o homem todo é ao mesmo tempo místico, gnóstico, mago e filósofo. E ele também, simultaneamente, religioso, contemplativo, artista e inteligente. Cada um crê em alguma coisa, compreende alguma coisa, pode alguma coisa e pensa em alguma coisa. É só a natureza humana que determina se uma tradição viverá ou permanecerá. Ou perecerá. E é também só a natureza humana que é capaz de dar origem à tradição completa e de conservá-la viva. Portanto, os 4 sentidos, místico, gnóstico, mágico e filosófico, se encontram em potência ou em ato em cada ser humano. Ora, o ensinamento prático do segundo arcano, a papisa, tem por objetivo o desenvolvimento do sentido gnóstico,
que vem a ser sentido gnóstico. É o sentido contemplativo, uma contemplação, precedida de uma meditação concentrada, que começa quando o pensamento discursivo é lógico, é suspenso. O pensamento discursivo fica satisfeito quando chega a uma conclusão bem fundada. Ora, essa conclusão é o ponto de partida da contemplação. Ela sonda a profundeza dessa conclusão, a qual o pensamento discursivo acaba de chegar. A contemplação descobre um mundo dentro daquilo que o pensamento discursivo constata simplesmente como verdadeiro. O sentido gnóstico começa a operar quando, no ato de conhecimento, há uma nova dimensão, a da profundidade. Ele se torna ativo quando se trata de algo mais profundo do que a questão, isso é, verdadeiro ou falso. Além disso, ele compreende o alcance da verdade descoberta pelo pensamento discursivo e também porque essa verdade é verdadeira em si mesma. Isto é, ele chega à fonte mística ou essencial dessa verdade. Como chega ele a essa fonte? Ouvindo em silêncio. É como se alguém quisesse lembrar-se de coisa esquecida. A consciência ouve em silêncio, como alguém que ouve interiormente, a fim de evocar da noite do esquecimento uma coisa que conheceu anteriormente. Mas há diferença capital entre o silêncio que ouve, da contemplação, e o silêncio proveniente do esforço para lembrar-se. Nessa segunda e presente, enquanto o silêncio que ouve, da contemplação correspondente à vertical, aquilo que se está no alto e aquilo que se está embaixo. Quando alguém se lembra, estabelece em si espelho interior para refletir nele o passado. Quando alguém ouve em silêncio no estado de contemplação, faz também da sua consciência um espelho. Mas esse espelho tem a função de refletir o que está no alto. É o ato de lembrar-se da vertical. Na vertical. Existem, com efeito, duas espécies de memória. A memória horizontal, que torna o passado presente a memória vertical, que se torna aquilo que está no alto, presente embaixo, ou, segundo nossa distinção, entre duas categorias de simbolismo, definidas na primeira carta, a memória mitológica e a memória tipológica. Henri Bergson tem plena razão quando escreve da memória horizontal ou mitológica. A verdade é que a memória não consiste de forma alguma numa regressão do presente ao passado, mas ao contrário, numa progressão do passado ao presente. Matière et Mémoire, Presses Universitaires de France, Paris, 1946, 269. E ainda, a recordação pura é a manifestação espiritual. Com a memória, estamos verdadeiramente no domínio do espírito. Páginas 270 a 271. Na recordação é, pois, o passado que vem a nós. Por isso, o ato de lembrar-se é precedido de estado de vazio silencioso, que faz o papel do espelho no qual o passado pode refletir-se ou, segundo Bergson, entrar em contato com o presente mediante a materialidade que o estado cerebral, o espelho, lhe confere. O mesmo se dá com a memória vertical, ou tipológica. Também Platão tem toda a razão quando escreve a respeito da memória do eu transcendente, que pode conferir a reminiscência ao eu empírico. Abre aspas, como a alma é imortal e viveu várias vidas e viu tudo o que se passa ali, aqui e no Hades, não há nada
que ela não tenha aprendido. Reticências ou procurar e aprender é relembrar-se. Procurar e aprender é relembrar-se. Menon 81. Também aqui, o que está no alto, no domínio do eu transcendente, desce para o plano do empírico, quando este cria em si o vazio silencioso que serve de espelho para a revelação do alto. Que é necessário, então, para fazer descer o reflexo do que está no alto ou no domínio místico, para cá, para o domínio da consciência em estado de vigília? É necessário assentar-se, entre aspas, isto é, estabelecer um estado de consciência ativo-passivo ou o estado da alma que ouve atentamente em silêncio. É preciso ser, abre aspas, mulher, isso é, estar no estado de espera silenciosa e não no da atividade que fala. É necessário, abre aspas, cobrir com véu, fecha, os planos intermediários entre o plano do qual o reflexo é esperado e o plano do estado de vigília, no qual esse reflexo se atualizará. É necessário cobrir a cabeça com uma tiara de 3 coroas, isto é, dedicar-se a um problema ou uma questão tão importantes que se direcionam para os 3 mundos e para o que está em cima. É necessário, finalmente, ter os olhos voltados para o livro aberto sobre os joelhos, isto é, empreender a operação psicológica completa, a fim de objetivar seu resultado, a fim de continuar o livro da tradição, de acrescentar a ele alguma coisa. Ora, todas essas regras práticas da gnose estão claramente indicadas na lâmina A Papisa. Ela é mulher, está sentada, usa tiara de 3 coroas, véu suspenso, acima da sua cabeça sobre os planos intermediários que ela não quer ver e olha um livro aberto sobre seus joelhos. O sentido gnóstico é, portanto, o ouvido espiritual. Como o sentido místico é o tato espiritual. Isso não significa que o sentido gnóstico ouça sons, mas somente que as suas percepções são devidas à atitude análoga à da consciência, na espera e na atenção quando ouve, e que o contato entre aquele que percebe e aquilo que é percebido não é tão imediato como no tato espiritual ou na experiência mística. Falta ainda caracterizar os outros 2 sentidos mencionados acima, a saber, o sentido mágico e o sentido filosófico hermético. O sentido mágico é o da projeção, ao passo que o sentido filosófico é o da síntese. Projeção significa exteriorização, seguida do desapego de si mesmo, dos conteúdos da vida interior. Operação essa semelhante no plano psíquico ao que se produz na criação artística e no plano físico ao que se produz no parto. O talento do artista consiste em que ele pode tornar objetivas ou projetar suas ideias e seus sentimentos de modo a obter efeito mais profundo sobre os outros do que o da expressão dessas ideias e sentimentos por uma pessoa que não seja artista. A obra de arte é dotada de vida própria. O mesmo sucede com a mulher que dá à luz a uma criança, um ser dotado de vida própria, que lhe separa de seu organismo para começar existência independente. Também o sentido mágico se encontra na faculdade de exteriorizar os conteúdos da vida interior, que são dotados de vida própria. A magia, a arte e o parto são exteriorização da vida interior. O dogma da Igreja da criação do mundo ex nihilo, isto é, da projeção do nada, das formas e da matéria, conferindo-lhes vida própria, significa o coroamento divino e cósmico dessa série de analogias. A doutrina de criação ex nihilo
é a apoteose da magia. Com efeito, o seu enunciado essencial é que o mundo é um ato mágico. Em contrapartida, as doutrinas panteísta, emanatista e demiúrgica privam a criação de seu sentido mágico. O panteísmo nega a existência independente das criaturas, vivendo estas como frações da vida divina e sendo o mundo o corpo de Deus. O emanacionismo atribui às criaturas e ao mundo só existência passageira, logo efêmera. O demiurgismo declara que o ex nihilo nihil, do nada não se faz nada, e ensina que deve existir uma substância coeterna com Deus, que Deus use como material em sua obra artífice. Deus não é assim, o criador ou o autor mágico do mundo, mas somente seu artesão. Ele apenas forma, isto é, reagrupa e recombina os elementos de que dispõe. Não se trata aqui de considerar a doutrina da criação ex nihilo como a única explicação do mundo que encontramos em torno de nós, em nós e acima de nós. Sendo o mundo vasto e grande, existem nele espaço e planos para todos os modos de atividade construtiva, os quais, tomados em conjunto, explicam um mundo de nossa experiência como ele é. De que então se trata aqui? De afirmar com a máxima clareza a tese de que a doutrina da criação ex nihilo é a expressão da mais alta possível da magia divina e cósmica. Mas, se me perguntas, caro amigo desconhecido, se creio que a criação do mundo é apenas ato mágico, sem nada a preceda ou siga, respondo-te, não creio nisso. Um ato místico e um ato gnóstico precedem, entre aspas, em eternidade, o ato de criação como o ato mágico. Ele é seguido da atividade da formação pelo demiurgo, ou pelas hierarquias demiúrgicas, que se encarregam da obra artesanal. Ora, é essencialmente da inteligência executiva ou hermético-filosófica. A Cabala clássica nos fornece exemplo maravilhoso da paz possível entre essas doutrinas aparentemente rivais. Em sua doutrina das 10 Sefirot, ela ensina primeiramente o mistério da mística eterna, a Ein Sof, o ilimitado. Em seguida, ela expõe a doutrina gnóstica das emanações eternas do seio da divindade, as quais, em ordine conoscendi, na ordem do conhecimento, precedem o ato da criação. Elas são as ideias de Deus em Deus e precedem a criação, sendo esta ato consciente e não impulsivo ou instintivo. Depois ela fala da criação pura ou criação ex nihilo, do ato da projeção mágica das ideias do plano da criação ou das Sefirot. Esse ato mágico criador é seguido sempre em ordine conoscendi, da atividade da formação da qual participam os seres das hierarquias espirituais, inclusive os homens. E é assim, segundo a Cabala, que o mundo se torna feito, que o mundo dos fatos ou dos atos conhecidos de nós pela experiência se torna o que é. Ora, o Olam Ha-Asiá, o mundo dos fatos, é precedido do Olam Ha-Yesirá, do mundo da formação, ou mundo mediúrgico, que é produto do Olam Ha-Beriá, do mundo da criação, ou mundo mágico, que por sua vez é a realização do Olam Ha-Asilut, do mundo das emanações,
ou mundo gnóstico não separado e não separável de Deus, que em sua essência é o mistério da mística suprema, Ein Sof, o ilimitado. É possível, portanto, e quanto a isso não temos dúvidas, conciliar as diversas doutrinas relativas à criação. Basta pôr cada uma em seu lugar ou aplicá-las ao plano que lhes é próprio. A Cabala, com sua doutrina das Sefirot, fornece prova admirável disso. O panteísmo é verdadeiro para o mundo das emanações, Olam Ha-Asilut, no qual existem só as ideias em Deus e inseparáveis dele, mas o teísmo é o verdadeiro, é verdadeiro porque deixou o domínio da eternidade incriada para passar à criação, compreendida como criação dos antepassados, entre aspas, ou arquétipos dos fenômenos que conhecemos pela experiência. E o demiurgismo é verdadeiro quando contemplamos o mundo ou o plano da formação ou da elevação dos seres a fim de se tornarem conformes aos seus próprios protótipos criados. Mas, abstraindo dos mundos ou planos da formação, da criação, da emanação e da essência mística divina, podemos limitar-nos só ao plano dos fatos. Então, o naturalismo, nos limites desse plano, tomado isoladamente, torna-se verdadeiro. O estabelecimento da ordem hierárquica dessas doutrinas sobre a criação, aparentemente rivais, nos levou ao coração do domínio da atividade do sentido filosófico hermético, ou do sentido da síntese. Esse sentido, que corresponde ao segundo ri do nome divino IHVH, é essencialmente o do resumo final ou da visão do todo. Ele difere do sentido gnóstico, que corresponde ao primeiro ri do nome divino, enquanto resume ou dá a síntese de todo articulado, ao passo que o sentido gnóstico dá a reflexão de todo em germe. O sentido gnóstico produz a primeira síntese ou a síntese antes da análise. O segundo filosófico hermético, ao contrário, produz a segunda síntese ou a síntese depois da análise. O trabalho realizado por meio desses sentidos não é inteiramente criativo. Ele é antes demiúrgico, trabalho de artesão, no qual alguém se aplica à continuação de material determinado, a fim de lhe dar forma de sua manifestação final. Como na tábua de esmeralda se encontram as fórmulas que resumem as três partes da filosofia do mundo total, três partes filosofia totis mundi, e como elas resumem também os mundos da experiência mágica, da revelação gnóstica e da experiência mística, demos a esse sentido o nome de sentido filosófico hermético, isto é, sentido da síntese dos três mundos ou planos superiores num quarto mundo ou plano. É o sentido de uma síntese hermética, isto é, que opera na vertical dos planos superpostos. Porque o hermetismo é essencialmente a filosofia baseada na magia, na gnose ou na mística, que aspira à síntese de diversos planos do macrocosmo e do microcosmo. Quando resumimos os fatos de um só plano, por exemplo, os fatos da biologia, empregamos o sentido científico e não o sentido filosófico hermético. O sentido científico, que é geralmente conhecido e reconhecido, resume os fatos da experiência num só plano, no horizontal. O hermetismo não é uma ciência e nunca o será. Ele pode servir-se das ciências e de seus resultados, mas não pode tornar-se ciência. A filosofia não hermética contemporânea resume as ciências particulares com a finalidade de desempenhar a função de ciências das ciências,
Esse ponto é comum a ela e ao hermetismo. Mas nisso, ela difere também do hermetismo, que aspira a resumir a experiência em todos os planos e que varia de acordo com o plano em que essa experiência se realiza. Foi por isso que escolhemos o termo filosófico hermético para o quarto sentido ou sentido da síntese. Escusado será dizer que a caracterização dos quatro sentidos, cuja colaboração é necessária para que uma tradição viva e não degenere, foi esboçada aqui de maneira muito incompleta, mas os dois arcanos seguintes, a imperatriz e o imperador, são de natureza a dar mais profundeza e mais conteúdo concreto ao que acabamos de expor sobre o sentido mágico e, sobretudo, sobre o sentido filosófico hermético, porque o terceiro arcano do tarô, a imperatriz, é o arcano da magia, e o quarto, o imperador, é o da filosofia hermética. Queridos, gratidão por ficarem até aqui e façam a propaganda desse canal, façam a propaganda deste vídeo e dos demais vídeos. Agradeço a sua atenção, a sua disponibilidade, o seu engajamento. Muito obrigado, Mago Rico. Agradece. Café com Tarô Mago Rico, mais uma vez agradecendo e entrando em companhia dos seres espirituais, dos seres divinos. A espiritualidade nos honra, nos abençoa e nós os honramos e abençoamos a espiritualidade. Namastê, até a próxima. Gratidão.